3, 2, 1, claquete. Bora então falar de combate no sistema. Isso não foi combinado. No sistema do Pokémon RPG. Estamos aqui com os nossos Pokémons, com o Goku e com as fichas criadas, não é mesmo? Não é o Goku, esse é o Patrick. O Patrick. E esse é o Growlithe. Fechou. Então considerem isso. Então, porque aí a gente usou isso na construção na nossa ficha passada. Isso. Entendeu? Que vídeos estão nos cards aqui em cima sobre como montar a ficha de treinador. Como montar a ficha do Pokémon. Tá tudo na legenda. Tudo na legenda. Certo? Isso. Então, assim, o Charmander vai representar o Growlithe. Isso. Que é o meu Pokémon. É o que eu tenho em casa. E o Goku vai representar o meu caçador. Certo? Isso. Que é o Patrick. Exato. Fechou? Que é um jardineiro. Sim. Por isso que ele tá de jardineiro. Entendeu? Por isso que tá de jardineiro, exatamente. E ele representa o bichinho aqui como uma Pokébola. É isso. Entendeu? Que ele ataca aqui. Fechou? Esqueci o nome. E aí, lembrando 3 coisas. Esse sistema também está disponível no Roll20, para quem quiser usar, ele é da comunidade. Segundo, eu já narrei, já joguei esse sistema. Marco Bini ainda não. Agora é uma primeira vez. Isso. Eu tô igual um Pokémon virgem aqui. Exatamente. E 3, eu não lembro o que eu ia falar no 3, então bora ver o que acontece aqui. Fechou? Fechou. Bora. Lembrando que o Psyduck representa o... Psyduck. Então, Exato. gente, Psyduck representa o Psyduck. Se você tá assistindo esse vídeo, por favor, comenta aí palmas pro Psyduck. Palmas pro Psyduck. Então, qual que é a situação aqui? A gente já montou a ficha do treinador, já montou a ficha do Growlithe, e a gente vai trazer uma situação aqui de combate. Eu vou explicar, trazer um contexto, explicar como funciona, para vocês entenderem, você também entender como funciona aqui o combate no Pokémon RPG. Eu sou você dentro desse vídeo. Nunca joguei, não sei o que eu tô fazendo, e eu vou fazer várias perguntas aqui pra Lembrei do terceiro ponto. O sistema, o link tá aqui embaixo. Então, assim, primeiramente, existem 2 tipos de combate no Pokémon. O primeiro é o sancionado, o segundo é o não sancionado. O que é o sancionado? São duelos entre treinadores, são ginásios, ligas. Então, são combates que têm regras e etc. Agora, os combates com Pokémon selvagem não tem regra. Que é o que o meu caçador quer. Se você quiser bicudar o Rattata, se quiser sair no soco com ele, você pode. Eu já fiquei sabendo que teve mesas que teve um jogador que ficava dando bicuda em Rattata pra ver o que acontecia. Ele pegou a classe de lutador marcial e ele chutava os Rattatas ele mesmo, dando dano neles. E aí a gente teve que fazer o quê? Receber uma notificação da galera da Pokémon Company, falando assim que é proibido chutar Rattata, e ele teve que tomar uma multa. Exato, tá pagando até hoje. Pagando até hoje a multa. É verdade. E aí teve que entrar na equipe Rocket pra fazer coisa errada ali. Exato. Certo? Fechou. Aí, além disso, tem o seguinte. Você pode andar por aí com quantos Pokémon seus você quiser, até 6, né? Fora da Pokébola ou na Pokébola. Pode ser. Sinto. Pode ser além do Pokébola, mas se você quiser andar com todos ao seu redor, você pode. Posso andar com eles caminhando. Exato. Fechou. Ou seja, num combate não sancionado, pode ser você e seus 6 Pokémons contra um Psyduck, por exemplo. Não tem regra? Coitado. Exatamente. Pode ser um spam, uma rodinha punk do Psyduck, entendeu? E aí, como funcionaria? Você, como treinador, tem o seu turno e cada Pokémon tem o turno dele também. Tá. Entendeu? No caso, você só tem um Growlithe por enquanto. Então, é só você e o Growlithe. Eu já dei uma upada na vida, mas eu não quis ficar com nenhum Pokémon que eu peguei, né? Pra vocês entenderem, pra entrar um novo poderzinho. Upamos o Growlithe do vídeo anterior, né? Aqui em cima. A gente upou pro nível 8, né? Exato. Então, agora é a gente experimentar isso. Exato. Certo? E aí, uma vez iniciado o combate, a gente vai lidar com rodadas. Cada rodada tem 10 segundos. E aí, cada um tem o seu turno. Daí, num turno, você pode fazer 4 tipos de ação. Ação padrão, ação de movimento, ação rápida e ação livre. Ação livre é falar, qualquer coisa assim, bem tranquila. Ação rápida, pode ser que você tenha, pode ser que não. No seu caso, lembra que eu falei lá no vídeo da ficha que você pode jogar Pokébola como ação rápida? Então você tem essa ação rápida. Exato. Ação de mudança. É ou para você... não vou dar tempo do Psyduck pensar. Vamos ver. Ele nem pensa muito, né? Então tá tranquilo. Ação de mudança tem 2 opções. Ou é movimento do personagem ou trocar Pokémons. Tá? Tem todo um sistema de regra para trocar Pokémon. E ação padrão é ação padrão. Atacar, jogar Pokébola, coisa assim. No seu caso, você não precisa de ação padrão para jogar Pokébola. Fechou? Boa. Eu posso mandar um Growlithe? Vai! Pode. Você pode andar com ele fora ou andar com ele na Pokébola, aí você escolhe. Pokébola, né? Fechou. Deixa ele descansando lá. Aliás, se você souber o que existe dentro da Pokébola, que eu acho que deve ser um universo louco, que o Pokémon deve ficar lá. Pô, me chamou, beleza, vou lá. Porque meu cara recupera, alimenta, tudo lá dentro do Pokébola. Boa. E para você comandar o Pokémon, você não precisa de ação como treinador, ele automaticamente age no turno dele. Não precisa. Você pode até interpretar, faz isso, mas não precisa de uma ação sua para isso. Tá? Fechou.
Aí sobre a troca de Pokémon, acho que é legal falar aqui, acho que não vai ser o caso deste momento, mas existem 3 situações possíveis de troca de Pokémon. Eu vou falar pra você, deixa a regra pra galera ler também, né? Deixa? Também deixa então umas fechou. Pode falar dessa, mas deixa algumas pra galera ler. Tem bastante Porque, meu, se tem uma coisa que a RPGista não pode ser, é folgado, preguiçoso. Entendeu? Tem que ir lá, tem que ler, tem que bater, entender. Então tem esse caminho também. Fechou. Então, a troca de Pokémon, ela basicamente funciona da seguinte forma. Se você for forçado a trocar de Pokémon, ele vai poder agir assim que entrou. Seja pela habilidade que o próprio Growlithe tem, o Roar, lembra? Então, por exemplo, se você estivesse lutando contra um treinador que ele tem vários Pokémons, você manda ele trocar, o Pokémon dele que entra, ele já pode agir. Agora, se você quiser trocar o Growlithe por outro, na hora que entra o outro, ele não vai poder agir, porque você escolheu trocar ele ali. Agora, se o seu Growlithe, que é a terceira situação agora, desmaiar e você colocar um outro, aí você trocou e ele pode agir também no turno. Então, forçado, escolhido, desmaiado. Exato. Forçado ou desmaiado, ele age. Se você só escolheu trocar, ele não age. Tá. Beleza? Porque vira uma ação. Exato. Beleza. Fechou. O mapa, normalmente é um mapa quadriculado, em que cada quadradinho é 1 metro por 1 metro, e por isso os alcances dos golpes sempre são medidos em unidade, 1 metro, 2, 4, 5 metros. A movimentação é uma ação de mudança para você andar, e você pode flanquear inimigos. Então, se você quiser ficar de um lado do Psyduck e o Growlithe do outro, você está flanqueando, vocês têm ali uma vantagem. Se tiver lado a lado, isso. Por exemplo, eu tenho uma vantagem que o meu cara, se ele tiver lado a lado comigo, ele tem bônus no ataque. Exatamente. Então, fechou. Boa. Então tem uma parte estratégica também no combate Pokémon. Tem uma Não parte é só ficar olhando pra tela e apertando o botãozinho de ataque. Poderzinho, morreu. Exato. Né? Boa. Fechou. Aí, uma outra regra que é legal falar é que todos os atributos, aqui lembra do HP, do ataque, tudo isso, eles vão ter os estágios de combate. Então, se você já jogou os jogos do Game Boy, você vê que alguns golpes, né, o Tail Whip, o Growl, essas coisas, eles podem aumentar ou diminuir o ataque, a defesa do Pokémon, e esse é o estágio de combate. Então, pode ser que aqui durante o combate você fale, aumenta seu ataque, diminui sua defesa, aí a gente vai explorar isso como funciona certinho. E por fim, antes da gente começar, dúvidas? É bem complexo, na real. É complexo. Pra quem gosta de sistema tático e quer ver assim na prática e realmente pensar, é um sistema bem top. Fechou. Né? E a iniciativa, eu acho que tem uma coisa aqui nesse sentido que eu acho muito legal e que eu gostaria de ver em mais sistemas, que é o seguinte. As iniciativas, elas vão ser com base na velocidade dos treinadores dos Pokémons, né? E aí você vai colocar do maior pro menor. Em lutas não sancionadas, é isso. Do maior pro menor, agiu, acabou. Em lutas sancionadas, tem uma mudança. Que você vai fazer do maior pro menor, mas a declaração de ação é do mais lento pro mais rápido. De forma que a hora que você que é mais rápido for agir, você já sabe o que o oponente está fazendo. Então você pode agir de acordo com isso. Então você viu, por exemplo, que ele usou um golpe que é bom contra o seu Pokémon. Todo mundo fala e aí acontece a cena. Então, por exemplo, digamos aqui que ele usa um golpe de água contra o Growlithe, e o Growlithe é ruim contra o golpe de água. Você vai e coloca um outro Pokémon que é forte contra o golpe de água. E a hora que chega em você, você não toma tanto dano. Aí você pega o Squirtle que... Depois cospe isso. Exatamente. Entendeu? Fechou. Boa. Fechou? Fechou. Acho que foi tudo. Deu pra entender que eu gosto de Pokémon, né? Deu pra entender. Então, considerando isso, a gente pode considerar aqui uma situação em que você estava caçando Pokémons e encontrou o Psyduck. Você olhou pro Psyduck, o Psyduck olhou pra você meio assustado, e com isso, você gostaria de lutar e capturar esse Psyduck? Pra esse vídeo? Pra esse vídeo, sim. Então, fechou. Nesse sentido, então, primeiro passo a gente vê a velocidade de todo mundo. Growlithe escolhe você. Growlithe, eu escolho você! Você faz um... Ele vai ai. Nesse sentido, qual que é a velocidade do Growlithe e do Patrick? A velocidade do Growlithe, ele é 10. Fechou? Velocidade do Patrick é 10. Então, vocês agem primeiro e depois o Psyduck. Fechou? Fechou. Nesse sentido, vocês estão frente a frente do Psyduck. Podemos considerar aqui que vocês estão aí 5 metros dele. Você lado a lado com o Growlithe. Ele olhando confuso para vocês. E agora você pode escolher se você age antes, se é o Growlithe, se você vai fazer alguma coisa, se só o Growlithe vai fazer. Para fins desse momento, eu vou dar uma batida nele. Fechou. Mas, se eu fosse estiver jogando, eu já ia jogar uma Pokébola só pra ver o que rola. Beleza. Fechou? Importante. Pokémons inconscientes não podem ser capturados. Então você precisa jogar a Pokébola nele antes dele cair a 0 ponto de vida. Porque senão... Senão a Pokébola só não funciona. De acordo com o sistema, ela só falha. Então quer dizer que a Pokébola usa a energia vital do Pokémon pra viver.
Pra ficar eletrificado. Eles são só escravos das Pokébolas. Na verdade, tipo Matrix. E na verdade, todo Pokémon capturado gera energia, por isso que eles ficam tudo no centro. Olha aí, ó. Conspiração. Mas vamos lá. O que eu tenho que fazer? Basicamente, você escolhe o que fazer. Então, vamos começar com bite. Vamos começar com uma mordidinha. Então, você vai querer... O meu Growlite, Fechou. ele vai dar uma mordidinha. Vai andar até ele e Né? ele, Movimentação. como está a 5 metros, a velocidade com que é o overland dele, tem escrito ali, Meu Overland, do Growlite. 5. Então, é exatamente o que ele precisa para chegar até o Psyduck e dar uma Fechou. mordidinha nele. Nesse sentido, você vai fazer uma rolagem de ataque contra o Psyduck. Fechou. Para isso, você vai rolar um D20. Um D20. E aí, você vai ver se o Bite, ele não tem escrito aqui que ele tem precisão. Então, é só um D20. Só um D20. Um D20 para D20 acertar. puro. D20 puro. Esse AC, essas coisas nada, não... Por enquanto, não. Fechou. Aqui a gente vai falar as rodadas. 15. Você lembra da descrição que tem do Bite? Em 15 mais, ele fica flinched. É verdade. E 15 mais ele fica stunado. Stunado, exato. Aí, então, fechou. Quais são as etapas de ataque e de defesa aqui? A primeira é escolher o ataque. Você escolheu, rolou um D20 e atacou. Com isso, com 15, você teria que superar a esquiva do Psyduck, que no caso é baixo. No caso é 1. Então, apenas em um caso de 1 que você não rolaria. Né? Por isso... Assim como nos jogos, né, é muito comum acertar os golpes. É raro errar. São poucos golpes que erram. Apenas golpes que têm uma necessidade de tirar valores altos, né? Sim. Fechou. Então esse é o primeiro passo. Rolar o golpe, você acertou, certo? Certo. Agora a gente vai para a parte que começa a ficar um pouco complexa, que é o cálculo do dano. Beleza, ele não vai fugir, não vai fazer nada. Ele nem... Por enquanto a gente tá só calculando o dano da mordida. Tá. Por isso, primeira coisa é o dano base do seu golpe. Que a gente vai olhar ali, que é... 2d6 mais 8. Mais 8. Fechou. Então a gente tem isso em mente. Aí a gente tem que se perguntar, esse golpe, ele é do tipo Dark, né? Dark. E o Growlite é do tipo Fogo. Fogo. Não é o mesmo tipo. Se fosse, ele teria um buff, um bônus de dano. Não é o caso. Não é o caso. Então, por enquanto, a gente tá nisso. Aí agora, a gente entende se o Bite é um ataque normal ou especial. No caso, ele é um Dark, então ele é especial. Então a gente vai olhar qual que é o ataque especial do Growlite. Aonde tem isso? Que tá na ficha dele aqui. Ataque especial aqui? É. 10. 10. Então, você vai ser o 2D, qual que é o dano do Bite? 2d6 mais 8. Mais 8, mais 10, então 2d6 mais 18, por enquanto. Fechou? Oxi. Beleza. 2. 4. 4 mais 18, estamos em 22. Fechou? 22. Ok. Aí a gente poderia ter alguns modificadores adicionais, não é o caso nesse momento. Daí a gente subtrai a defesa especial do Psyduck. Qual o valor que deu? 22. 22. Defesa especial dele é 7. Então você vai causar 15 pontos de dano dele. No caso, aí a gente também tem que vir e consultar a tabelinha de efeitos, né? No caso, o Psyduck é de água. E aí você vem aqui e vê que o ataque Dark, que tá onde? Aqui. O Dark. Em água, que é essa barreira, não tem nenhum efeito. nenhum. Então não tem penalidade nem bônus. Por isso, nesse sentido, você dá essa mordiscada, causa 15 pontos de dano, é isso? 22 menos 7, 15. Então a vida dele aqui vai pra... Ih, esqueci de calcular aqui, tava 32. 32 vai pra 15. Conforme você vem dar essa mordiscada, você tirou 15 ou mais no D20, certo? Por coincidência, que é o que você precisava para deixar ele stunado. Então, a hora que o seu Growlite pula nele e morde, ele já tava confuso, agora ele tá completamente confuso, ele fica stunado, ele não faz nada, ele só tá travado. E você vê que machucou ele bastante. Por padrão, nos jogos, a gente sempre acompanha a vida, né, dos Pokémons. No RPG, a gente não acompanha por padrão. Não tem essa métrica para os jogadores. Uhum. Mas você vê que ele tá bem machucado. Você chegou ali perto de tirar quase que metade da vida dele já. Esse, se não fosse esse tutorial, Se não fosse tutorial. Eu jogaria minha Pokébola. Então, manda ver. Mas eu acho que a gente pode ver o ataque dele. Ele tá stunado. Não, e se a gente finge que ele não tá stunado? Finge que ele não tá stunado. Tá bom. Então, para fins de tutorial, eu não stunei, tá bom? Tá bom. Então, para fins de tutorial, você só observou e o Psyduck agora vai atacar você. Agora o Psyduck vai atacar. Fechou. Este Psyduck está no nível 5. Ele não tem ataques de água, que são bons contra o Growlite. Então, ele só vai dar uma arranhada no seu Growlite. Então, vem numa... E aí, vamos no 1d20. Tiramos 4. Aqui, qual que é a evasão do Growlite? A evasão do Growlite eu vejo aonde aqui? Pode ser ou a Speed física evade. ou a speed. 2 na Speed. 2. O Growlite vai ser, ó. Fechou. A dificuldade do golpe é 2. Você tem 2, ele precisa tirar 4. Ele tirou exatamente 4. Então ele consegue te acertar. Ele consegue acertar, então Exato. manda ver. Fazendo todos os cálculos aqui, não tem nenhum modificador que se aplica.
não é forte contra você, não tem penalidades, não tem bônus, então é simplesmente o rolagem de dano, que aqui é um D8. Onde está o nosso D8 aqui? D8 aqui. Um D8. Um D8. Um. Um D8 mais 6, 7, mais o ataque físico dele, que é 7, 14. E a gente vê a defesa do Silverlight. A minha defesa é 7. Então o Silverlight toma 7 pontos de dano. 7 pontos de dano. Conforme o Psyduck devolve uma patada arranhada nele. Ficando com 31 pontos de dano. E aí volta para você, que estava na iniciativa. Quando o Psyduck está tentando revidar. Aí agora, a gente vai esse combate até ele cair, certo? Você que sabe se você quer capturar ele ou tentar derrubar ele. Agora vamos voltar. Vamos voltar. Então, eu tava na minha ação, então eu fiz uma ação de ataque com o Blue Light. E eu tenho uma ação com o meu jogador também. Exato. Com o meu personagem. Sim. Eu posso fazer uma ação por turno. Você pode andar, ou fazer uma ação de mudança, que é ou andar ou mudar de Pokémon. Uhum. Uma ação padrão, que é jogar uma Pokébola, você pode bater no Psyduck, né? Ou sua ação rápida que você tem, por causa da sua ficha, de jogar uma Pokébola. Então tá. Então, agora o meu personagem vai jogar a Pokébola nele. Fechou. E vamos lançar essa Pokébola. Para isso, vamos para as regras de capturar Pokémon, que está aqui no tablet. E aí, a gente vai aqui para as regras de captura, fechou? Uhum. Então, como que funciona? Você vai ter que rolar um D100 ou 2 D10, que vai funcionar para a mesma função aqui. Aí a gente vai calcular antes que você role para você saber exatamente quanto você precisa tirar. Então começa no 100, mas aí você subtrai 2 vezes o nível do Pokémon. Então, ele está no nível 5, por isso de 100 vai para 90. Fechou? Esse é o passo 1. Agora a gente olha para a vida dele. Ele está com metade da vida. Por estar com metade da vida, vendo aqui na tabela, você não modifica esse valor, ainda é 90. Se ele tivesse com menos vida, aumentava as chances. Ou se tivesse com muita vida, diminui. Fechou? Tá. Aí a gente vê a evolução do Psyduck. Ele é o primeiro estágio de 2 evoluções, certo? Então ele está na metade do caminho. Por isso, como ele tem uma evolução, a gente também não vai mudar. Se ele tivesse 2 evoluções, seria mais fácil. Se ele fosse a evolução forma final dele, seria mais difícil. Mais difícil. Fechou? Não é um Pokémon Shiny e ele está com uma condição que é o Flinching, mas isso não ajuda na captura. É só na ação dele não fazer nada. Por isso, se você precisar rolar um D100, você tem que tirar 90 ou menos. 90 se você tirar 91 a 100, você não consegue capturar. No caso, você tirou 12. Boa. 12 não. Esse é o da dezena e esse é o da unidade. Eu tirei 2. É 2? Você sempre confunde. É 002. Fechou. Tirei 2. A captura é com sucesso Master, quase, Ultra Mega, Ultra Master Power. Super, hiper. Por padrão, eu teria um teste... A bolinha nem mexeu. Nem mexeu? Nem mexeu. Ela veio... Então você, Patrick, joga a Pokébola no Psyduck. Ele estava stunado. Nem se mexe. A Pokébola voa até ele. E ela simplesmente captura. E o Psyduck está agora dentro da sua Pokébola. Então, falou? Leva lá seu Pokémon. Acabou? Fechou? Fechou? É isso. Então, nesse sentido, você deu um ataque nele, conseguiu reduzir, jogar uma Pokébola e já teve sucesso logo de cara. Poderia ser que você não ia conseguir capturar, poderia ser que no turno dele ele revidasse, né? E se fosse uma luta sancionada, você não pode capturar o Pokémon dos outros, então você ia ter que ir continuando atacando até derrotar ele. Até derrotar, até o final. O que mais? É basicamente isso o sistema de combate. Não é tão difícil. Não. A parte do dano você tem que considerar... você tem que considerar muitas coisas no dano. Então é 2d6, mais, é o dano mais o seu dano aqui da ficha, certo? Exato. Então vamos olhar aqui, ó. Então a gente vai considerar o quê? O dano daqui, certo? Que é o do Roll Type, certo? Mais esse dano aqui. Ou certo? ataque ou Special Attack, dependendo do que você está usando. Special Attack, dependendo do que a gente está usando. Certo? E é isso. Vai assim. É isso. Até o fim. Já era. Aí, nesse sentido, temos 2 pontos para levar em conta, que é o pós-combate. O pós-combate. No caso ali do seu Growlite. Growlite... Não dá pra facilitar, né? Não dá para facilitar. No caso do Growlite, ele tomou pouco dano, né? Então ele tá tranquilo. Mas poderia ser que ele ficasse muito machucado, precisasse de uma poção, precisasse de descanso para recuperar pontos de vida, ou uma situação ainda pior, que é ele tomar muito dano e ficar com uma lesão. Lesão é um valor de machucado que o Pokémon vai acumulando até que ele seja curado. Enquanto ele não for curado, essas lesões vão trazendo penalidade para ele. Até um ponto que ele não consegue mais agir. Tá.
Ao levar para um centro Pokémon, ele é curado completamente. E, por fim, a inconsciência. Sempre confia numa Clefairy. Sempre confio numa Clefairy. A inconsciência, que é quando ele chega a 0 pontos de vida, e aí ele adquire uma lesão naturalmente. E em casos mais violentos, gore e tensos, é a morte. Caso um Pokémon receba uma quantidade de dano que leve ele a um valor negativo de vida, igual ao que ele tem, então no caso você tem 38 de vida, Se eu ficasse com menos se 30, ficar com menos 38, ele não fica inconsciente, ele morre. mesmo independente da quantidade de lesões. Independente da quantidade de lesões. Ele morre na hora. Então, ou seja, não é igual desenho. Aqui morre. Aqui morre. Exato. Nunca vi Pokémon morrer em desenho, acho que só no Mewtwo tem ali uma cena do Ash, mais ou menos, que o Pikachu traz ele de volta, mas pode ter essa regra ou não. Eu, particularmente, acho violenta. Não gosto. Pra Pokémon é violento. Pra Pokémon, acho violento. Não Mas gosto muito. a morte é um processo cíclico da vida também. E acho legal levar em conta que esse RPG, ele é um RPG, né? Então ele é um jogo de interpretação de papel um pouco diferente dos jogos de Game Boy, que eu, pelo menos, joguei bastante. Sim. Que o objetivo não vai ser ficar andando, lutando, formando XP eternamente. Você vai lutar contra bandidos, vai ter gente querendo roubar seus Pokémons, vai ter equipe Rocket, você vai ter que atravessar terrenos desafiadores, às vezes você vai cair, vai precisar da ajuda dos Pokémons, ou o Pokémon vai ser levado pelo rio, você vai ter que caçar ele. Esse tipo de desafio vai ser normal, e o grupo, né, você no caso é um capturador de Pokémons. Pode ser que no seu grupo tenha perfis totalmente diferentes, alguém que quer insígnia, alguém que quer derrotar a equipe Rocket, né? Sim. Ou eu posso ser da equipe Rocket. Você pode ser da equipe Rocket secretamente, porque Será que é um spoiler? É isso. Até caiu meu dado. Com isso, a gente então dividiu o combate aqui em como funciona a iniciativa, os ataques, o dano, movimentação, possíveis lesões, inconsciência e separamos aqui nas lutas sancionadas e não sancionadas. Acho que abarcamos tudo, acredito eu. Sim. Fechou? E agora então é o convite para você. Se você quer jogar Pokémon, um sistema gratuito feito pela comunidade e você pode embarcar nessa jornada. Entre e vá para o vilarejo. Como chama o vilarejo do Oeste mesmo? Canto, né? O primeiro? Tem vários, né? Sei lá, vai pro vilarejo lá. Vai pra aquele vilarejo. Vai pra lá, vai falar com... Vai pro canto. Doutor, como chama? Professor Carvalho. Professor Carvalho. É isso. Então, Vitor Jimenez de Carvalho. Vitor de Carvalho Mendes. Vitor de Carvalho Jimenez. Professor Carvalho. Professor Carvalho tá Desligando aqui. a transmissão. Foi um prazer estar aí com você. Espero que tenha sido esclarecedor. Se tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. A gente responde com o maior prazer do mundo. E se quiser mesa de Pokémon, avisa a gente. Que a gente Avisa. pode montar essa mesa pra você ver. Comenta que a E gente... você captura com a gente. Exato, mostra na prática Eu como jogo com o funciona. Patrick. Joga o Patrick? Já tá pronto já. Já tá pronto. Fechou? Um grande Valeu, abraço. galera. Beijo. Até mais.